que é a mais provável? Ó, então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. Uhum. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não o é. mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo E a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Entendeu? Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que miram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então tá, então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com o kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. Do it yourself. Tá. Tem um monte até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas, e é que pouco Caralho. no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz umas maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? Esse cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico. Tá. É o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse que efetivamente caísse bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista, criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie. Principalmente pelo Resident acesso, Evil. né? Resident Evil. Boa. Só tava esperando ele finalizar. Você falou total ali Resident Evil, que é o jogo. É? Que legal. Pô, é isso daí. Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei, sei que é muito famoso. É bom. Basicamente é isso, só que assim, esse Só que os outros viram patógeno zumbi. deles, assim, eles viram zumbi, né?
Mas é onde dá a merda toda, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então, esse é o princípio. Né? O princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça para a humanidade. Pô, mas esse lance de zumbi aí, isso daí é um absurdo fudido, cara. Você acha? Eu não acho. Olha, viu? Eu não acho. Resident Evil, cara. Eu acho zumbi, começando na Mary Shelley, né, no Frankenstein, é um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones da humanidade. Por que existe zumbi? Pensa bem. Na real, existe zumbi, isso você vê. Inseto, barata, toda carcomida assim. E um parasitazinho ali, um vírusinho ali. Não, mas aí é um outro bagulho. Mas é como se fosse um zumbizinho. Eu meio que discordo. Eu acho que é difícil pensar um zumbi fora do humano. Porque eu acho que o que traz o caráter interessante do zumbi é justamente o contraste com a humanidade do homem e da mulher. Esse é o negócio. É, Por quê? identificação, né? Você diz. Não, é mais ou menos. Assim, o que eu sinto? Que, no final das contas, o que nos marca como pessoas, como unidades de ser, é essa coisa quando você fecha os olhos e fala, quem sou eu? E aí você sente a consciência de você mesmo. O que marca o zumbi é que ele não tem a consciência de si mesmo. E esse é o paradoxo. Por que o zumbi existe, né? Por que essa figura é tão forte? Porque é paradoxal pra gente ter essa consciência. Como é que eu sou alguma coisa que eu fecho os olhos e sinto se manifestar em mim, e de repente eu abro os olhos e eu tô olhando e eu sou esse ser vivo, entendeu? Mas de repente eu penso comigo mesmo, e aí isso tem uma força, uma voz, uma entidade que sou eu mesmo, que é etérea. Essa loucura dessa relação entre o eu que faz as coisas, faz um treino, não sei o que, daqui a pouco você para e você pensa, você sente uma coisa e fala, cara, eu sou essa coisa etérea que é virtual, mas eu sou essa coisa física. É esse paradoxo eterno que estava no Descartes, né, no dualismo. A gente nunca conseguiu resolver o problema do dualismo porque é um puta de um paradoxo existencial. Você sente, é uma loucura. Você tá dirigindo, você não tá nem pensando, você tá lá fazendo alguma coisa, de repente você para, você pensa alguma coisa, você pensa em você pensando, fala, que ideia engraçada que eu tive agora, ou que ideia louca, ou caramba, nossa, eu tô preocupado. Calma, Álvaro, calma, Cariane, entendeu? Quando você faz isso e você se relaciona com esse eu e você fala, cara, tem um eu que é como se fosse uma virtualização dentro dessa estrutura física. E isso daí que gera o choque da gente. Como é que a gente tem esse negócio que parece que só o ser humano tem? Isso faz a gente pensar no zumbi, que seria o ser que não tem. Mas aí eu acho que tu, assim, eu tava falando de outra coisa, porra. Tu foi pra um lado filosófico desculpa. do bagulho, caralho. Eu tava falando que, porra, a chance de, na prática, um morto levantar, eu acho isso aí, não acho que vai ter um vírus ou sei lá, qualquer porra que faça alguém que não, morreu né, levantar. Não, o morto levantar